segundo escreveu São Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18, está escrito o seguinte texto: E eu digo a ti que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que texto maravilhoso nós vemos no texto sagrado em que acabamos de ler, que Jesus estava em uma certa cidade chamada Cesareia de Filipos. E lá nesta Cesareia, Jesus, ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E cada um respondia dentro daquilo que entendia. Uns respondiam dizendo: o povo diz que tu é Elias. Outros dizem: não, o povo diz que tu és um dos profetas. E Jesus, olhando para a multidão que o acompanhava, olhando para os discípulos em sua volta, e faz a seguinte pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E naquele momento houve silêncio entre a multidão e entre todos os discípulos que estavam ali na presença de Jesus. Mas esse silêncio, ele foi rompido por Pedro. Pedro abrindo a sua boca e olhando para Jesus, fixando a sua visão nele, disse: Senhor, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento a resposta de Jesus foi imediata para Pedro, em que ele disse: bem-aventurado és tu, Pedro. Eu te digo que estas palavras não revelar-te isto à carne, mas revelar-te a meu Pai que estás no céu. E ele continua falando para Pedro, e ele confirma dizendo: eu te digo, e aponta para Pedro dizendo: eu te digo que tu és Pedro. E agora o dedo que estava apontando para Pedro, Jesus volta o dedo para si mesmo dizendo, ele aponta para Pedro e diz assim: eu digo que tu és Pedro, e volta o dedo para si e diz: e sobre esta pedra, falando consigo mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Veja que interessante, prezados amigos. Jesus disse que se Pedro edificasse a sua vida na pedra viva, na pedra enviada por Deus, que simbolizava-se o próprio Filho de Deus, a vida edificada no Filho de Deus é uma vida de vitória, é uma vida de nova criatura, é uma vida de certeza que vai morar no céu e que é um cidadão da eternidade. Quem edifica a vida em Cristo, quem edifica a vida nos ensinamentos de Jesus. Jesus, prezados irmãos, ele não está mandando Pedro, não está mandando o ser humano edificar a sua vida numa religião,
está mandando edificar a sua vida nos seus ensinamentos. E a religião que ensina o ensinamento de Cristo está se edificando, está edificando os seus fiéis na rocha firme que se chama Jesus Cristo. Por isso, prezado amigo, se você quer uma vida de vitória, se você quer uma vida excelente aqui na terra e a vida eterna por vir, se edifique em Cristo, se edifique na palavra de Deus, porque a busca é pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês sejam abençoados, ser edificados no fundamento da verdade de Cristo, Filho de Deus, nosso Pai.